Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma mãe aqui conosco, é a Sara. Além de mãe, ela é uma profissional que também trabalha, né, com educação especial. E eu vou deixar ela se apresentar. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Sou a Sara, mãe do Luiz Pedro. Tá com 12 anos já, e a gente vai estar tendo uma conversa, uma troca aí de experiências, falar sobre todas as demandas. Sim, vamos falar sobre tudo. Renata. Oi, eu sou a Renata, psicopedagoga, e vamos receber um pouco de informações de todas as áreas, principalmente da parte materna e um pouco do profissional, que nós não tivemos essa parte da educação especial aí, né? Um pouquinho que ela vai falar Ainda pra gente. não. Então, conta um pouquinho pra gente a tua história, como que você entrou nesse mundo atípico. Detalhe que eu conheci a Sara na adolescência, né? Você tava mostrando aqui alguma coisa. Achei uma foto. Põe a foto, Negatório. Ela tem que escolher. Eu já falei pra ela enterrar isso. Achei uma foto nossa de adolescente. E agora, né? A maternidade atípica aí, né? A parte profissional da Sara. A Sara é a professora, né? Não sei se é a professora que fala. Educadora do AE do meu filho, né? E também a mãe atípica. Então, conte pra nós um pouquinho como você ingressou. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da minha maternidade, né? Que o Luiz Pedro veio pra me ensinar muita coisa, assim, né? Já na faculdade eu já tinha o interesse, né? Imagina, há 15 anos atrás, já tinha o interesse em saber o que era o autismo e tal. E quando o Luiz Pedro nasceu, né? A gente uma criança tranquila, né? Se alimentou bem, teve a amamentação, né? Tipo, a gestação que foi um pouquinho complicada, né? Porque, na verdade, eu não sabia que eu tive depressão durante a gestação e depois a depressão pós-parto, né? Então, depois isso veio trazendo várias respostas, assim, né? E quando o Luiz Pedro nasceu, foi uma criança com desenvolvimento tranquilo, né? Foi tudo bem e tal. Mas na escola, no CMEI, a gente já começou a ver algumas características, assim, né? Criou rituais, tava de manga curta, mesmo assim esticava as mangas para lavar a mão, só lavava naquela pia, sentava só naquele lugar. Enquanto as crianças estavam lá fora brincando, ele queria estar lá dentro. E a gente começou a ver algumas características. Já entendia um pouquinho sobre o assunto. Sim, já trabalhava na área, já tinha atendido outras crianças que tinham o espectro, porém totalmente diferente, né, dele, né? E ele não verbalizava, tava falando algumas coisas, assim, mas assim, tudo em inglês, tudo em italiano. Aí a gente falava umas falas meio enroladas e tal, né? E daí eu comecei a já perceber aí alguns sinais, assim. Daí a alimentação também começou a ficar diferente, daí já era mais seletivo e tal, né? E aí a gente foi vendo, assim, que conforme o tempo ele foi, tipo, ficando cada vez mais, parecia que tava regredindo, parecia que tava... Enfim, aquela velha história, né? Tipo, de repente meu filho acordou autista. E daí, né, como sempre, nós mães somos a doida do rolê, né? Que a gente, não, você tá inventando. Mas ele é tão inteligente. Tá procurando pelo em ovo. Tá procurando pelo em ovo, né? Nossa, mas ele é tão inteligente. Menino é mais devagar, menina mais, demora mais. E tal, né? E daí né? Aí teve uma vez que eu fui numa rotina, assim, de levar ele num pediatra de rotina, assim, né? Aí daí ele chegou já mexendo em tudo e fazendo todo aquele auê já na recepção da clínica. Daí eu assim, né? Sorrindo, mantendo a pose. Tentando, né, plena. Tentando ficar assim, né? Tá tudo bem, gente. Ele é só um pouquinho agitado só. Ele só tá mexendo em tudo, mas ele é só um pouquinho agitado. Aí né? Daí eu entrei no consultório, daí o doutor examinou ele e tal, não sei o quê. Aí, e ele continuou mexendo em tudo, né? E daí o doutor ainda falou assim, mãe, você já reparou que teu filho é um pouquinho diferente? Eu falei, já. Inclusive, eu já procurei ajuda, mas ninguém quer encaminhar porque é muito novo. Tem só 2 aninhos e não sei o que e tal. Então, mãe, é que ele tem
bastante característica. Ele anda na ponta do pé, ele, né, tipo, faz as estereotipias de balançar a mão. E eu falei, então, mas eu já falei sobre isso, mas ninguém me ouve. Aí, já ali, eu já desabei, já chorei, já, né? Tipo, então, doutor, é isso. Daí ele falou, não, vamos fazer o encaminhamento. Daí ele falou sobre a PAI. Ele falou, olha, lá na PAI tem, né, como você fazer esse recurso e tal, né, buscar ajuda. Aí, falei com a Marisa, maravilhosa, né? Aí, ela super me acolheu, né? A gente já fez uma anamnese, já fez uma pré-avaliação, né, do Pedro e tal. E daí, ali, ela já falou, olha, Sara, por aqui vai demorar um tanto de tempo. Mas se você tivesse condições, né, em fazer um particular e tal, mesmo no particular demorou mais uns 2 meses ainda, né? Enfim, daí chegou o grande dia, né? Também virou o consultório do avesso, não interagia, não respondeu nenhuma dos estímulos, né? E daí no final, o doutor Anderson ainda falou assim, então, mãe, o que você acha que teu filho tem? Eu falei, nada. E eu que sou a doida. Ele, segundo as pessoas, não tem nada. Eu que sou a doida, né, varrida. Tô querendo achar algo pra ele. Eu só queria, assim, alguma coisinha. Né? Vamos inserir aí alguma coisinha. Aí ele falou assim, então, mas na verdade ele tá dentro do espectro, né? Então, aqui em Paranaguá não tem o tratamento, né? Não tem os atendimentos, né? Aí lá foi eu, né? Tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí busquei um plano, esperei a carência, aí começamos a levar pra Curitiba, porque em Paranaguá não tinha esse atendimento, né? E o que tinha ainda era assim, é que a gente não atende esse tipo de criança. Era nessas linguagens, assim, nessas falas, né? Ali já dava um pouquinho de ódio no coração, mas tá bom, né? Aí eu, né, gente, beleza, fomos pra Curitiba, levei, a gente ficava às vezes o dia todo fazendo terapia, integração sensorial e tudo que precisa ser feito a gente fez, correu atrás. Daí, na clínica que ele tava indo lá, eu conversando, assim, falando, poxa, Paranaguá não tem os atendimentos, o que vocês acham? Surgiu, né? Vamos abrir lá. Vamos descer a serra. Vamos lá, bora, galera. Aí, né, veio uma clínica pra cá e tal, né? E começou a fazer os atendimentos aqui. Aí a gente não fazia mais atendimento nessa clínica e fomos para uma outra clínica que era da psicomotricidade relacional. Então lá ele começou a fazer mais a interação, porque todos os atendimentos que ele fazia era individual. E assim, beleza, ele super se desenvolveu, começou a falar e tal, só que assim, não falava do que era para falar, frases, né, com sentido, né? Imagina, já tava com quase 8 anos e nada ainda, né? E a interação social também, muito restrita, né? Era tipo, brincava no parque, era uma luta pra descer do carro pra brincar no parquinho, era uma luta pra sair do parquinho pra entrar no carro, era sempre muito difícil, né? E a interação social dele também era bem difícil, assim. Então, eu falei assim, não, então a gente vai fazer esse atendimento, né? E lá ele começou, assim, super desenvolver. Daí era em grupo, era um atendimento em grupo. Então, nossa, foi bem bacana. E daí, como já começou a ter atendimento aqui, então eu só ia uma vez a semana pra fazer essa terapia. E aqui fazer atendimento com as outras terapeutas que já começaram também a fazer um atendimento ABA, né? Uma coisinha assim. Você pegou bem o início, então, aqui em Paranaguá. Sim, aqui era tudo mato. E daí assim, né? Tipo, e daí o Luiz Pedro também começou a ter mais vínculo também com as terapeutas, né? As terapeutas começaram a perceber que é uma criança, que tem outras necessidades e tal, né? E daí ele começou a apelidar até as terapeutas, assim. Uma ele chamava que era até Doutora Brinquedo. Nossa, até hoje ele encontra a fono dele, ele fala, né? Oi, Doutora Brinquedo. Mas é muito engraçado, assim, né? E daí, quando ele começou a fazer esses atendimentos em grupo, aí ele começou a ter mais essa questão de se relacionar, de ter essa... O grupo de habilidades sociais, né? Habilidades sociais. Muito importante. E, nossa, e daí eu lembro, assim, que quando ele teve 8 anos, quando ele completou 8 anos, ele tava numa sessão, dele sempre saía, assim, era uma luta pra sair, porque ele não queria parar de brincar, né? E daí, nesse dia, foi a primeira vez que ele saiu correndo da sessão, assim, pelo corredor da clínica e, assim, gritando, mamãe! E ele nunca me chamava de mãe.
E ele foi a primeira vez, imagina, com 8 anos de idade, que ele foi me chamar de mãe, que ele começou a, tipo, assim, parece que a se conectar comigo, assim, né? E daí, claro, né? Por trás de tudo isso existe a demanda emocional, né? Uma demanda de sobrecarga, né? Que, além de tudo, tipo, eu ainda fui mãe solo, né? Então, tudo isso, assim, sozinha. Tipo, eu tinha minha mãe ainda, né? Que sempre tava do meu lado, mas, assim, muito limitado, né? Muito... Foi algo, assim, que fui fazendo, fui acontecendo. E daí, nessas faltas, assim, de tudo, né? De terapeuta em Paranaguá e tal, né? E até as leis mesmo, a gente também se uniu com outras mães e pra se unir com forças, né? Daí fundamos, né, a associação do UFA, né? Ah, é verdade, né? Você é uma das fundadoras. E uma das idealizadoras, assim, né? Eu e a Alcia, assim, né? E mais as outras meninas, a Dani, que ainda continua, né? Muito próxima, assim, né? E ainda a gente tá assim, e isso foi fundamental, assim, pra gente, assim, não só pra mim, assim, mas como pras outras mães. Então, tipo assim, quando a gente precisou entrar com ação, né, de fazer leis municipais, de entrar numa briga por um plano, atender decentemente as nossas crianças, assim, então isso foi fundamental. A associação, assim, nos deu todo um suporte para que hoje tivesse tudo que tá tendo ainda, assim, né? Claro, ainda tem muita coisa pra gente fazer, né? Mas, assim, além de tudo isso, assim, ainda teve toda essa rede de apoio que ainda continua Muito tendo, né? importante, né? Que é muito importante. E uma das coisas principais, assim, de tudo, assim, eu acho que é o acolhimento que as mães precisam ter, assim. E é um trabalho que hoje eu me encontro fazendo isso, né? Dentro da minha área, né? De educação especial, de AE. De toda vez que chega uma mãe, a gente, tipo, eu tento segurar as lágrimas, assim, aqui no canto. Não, mãe, vamos se unir, vamos compartilhar sempre. Mas, assim, vem tudo, né? Vem tudo, assim. E daí eu também preciso, né, além de tudo isso, né, tipo, de fazer esse acolhimento, eu preciso estar bem também, né? Pra poder atender os meus meninos ainda, né? Então, daí eu preciso, assim, tipo, tá com a higiene mental 100%, porque senão eu dou uma pirada, assim, dá vontade de largar tudo e ir embora. Tá, né? Pra onde? Eu não sei. Não tem, né? Mas às vezes dá essa vontade, né? De, assim, sei lá, sem rumo. Até vi, Desorientada. mas eu até vi um dia uma postagem, até compartilhei, assim, tem dias que dá vontade de sumir, de ir embora, mas eu lembro que eu vou ter que levar junto comigo o que me faz, né? O que me faz ter toda essa carga emocional. Sim, né? Então não adianta. Deixa pra lá, vamos deixar pra outro dia, Segue, é isso? né? Mas é algo assim que essa sobrecarga é pesado, né? E a gente vê muitas mães solo, cuidando sozinhas e não tendo uma rede de apoio e também não tendo condições de fazer uma terapia, né? Até essa burocracia do plano de saúde, e tem muitas que não têm plano de saúde, e daí vai aonde? Né? No público não tem. Então é uma coisa assim que a gente vê também que é muito, além de ter o atendimento para as crianças, para os cuidadores, né, que às vezes é a avó, né, que cuida, para os cuidadores é algo assim que precisa muito, né? Sim. E é muito mais visado às crianças, é difícil, né? Porque querendo ou não, naquele momento ali, eu falo por mim, assim, quando eu recebi o diagnóstico e quando eu não sabia o que era o autismo, eu sabia aquilo ali, né, muito superficial, né? Aquilo que acho que né, as pessoas meio que sabem que o autista ele não interage, né? Aquela criança que é mais quietinha ou mais com estereotipias e tal. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei assim, meio que é comigo, e eu vou ter que correr atrás e daí as pessoas começam, não, tem que ser rápido, porque, né, no começo você tem que correr com as terapias e aquilo ali, eu não tinha plano de saúde. Fui tentar o particular, não tinha vaga. Fui numa clínica, não tinha, fui em outra lista de espera.
E eu fiquei naquela, aí consegui uma outra clínica, de lá uma terapeuta, né, um anjo falou pra mim, não, vai por esse caminho, faz esse plano que você vai conseguir ser atendido. Aí esperei a carência, tudo, né? Mas enfim, então meio que a gente esquece da gente, né? Sim, Naquele começo ali, depois que a gente vê que é importante também a gente tá bem, né? sim. Senão muito como que a comum. gente vai cuidar? Nessa parte do UFA, tem esse encontro de mães, alguma conversa, algum feedback? Tem, ou é mais no WhatsApp? Eu sei que tem um grupo, né? Eu tô lá e tem, às vezes uma mãe desabafa, outra mãe fala alguma coisa. A princípio, a idealização da UFA era exatamente isso, assim, fazer esse acolhimento, assim, e fazer a orientação mesmo para as famílias, né? Então, agora, hoje, assim, né, a gente até precisa de alguns responsáveis e tal, né, para que esteja na frente, a gente precisa fazer uma nova eleição até. Mas assim, a princípio é fazer esse acolhimento mesmo, assim, sabe? O grupo ali é para as mães desabafarem, é para as mães falarem assim, ai, aonde que faz exame tal? trocar. Ai, aonde que não sei o que, sabe? Tipo, é exatamente isso, assim. Mas claro que futuramente, né, como a UFA e a associação, ela já tem um CNPJ, ela já tem toda uma questão legal já concretizada, né? A gente tem a capacidade de estar aí lutando e entrando aí nos outros processos burocráticos para que a gente possa estar tendo fins lucrativos, para que a gente possa ter uma sede, para que a gente possa, né? E tudo isso, quem nos orientou na época foi através de um grupo, numa reunião também de conscientização, assim, da PAI. E a Marisa falou, gente, precisamos de mães, se organizem para fazer uma associação, porque querendo não, a PAI é uma associação, né, de pais, né? E ela falou, não, a gente precisa de mais uma associação, a gente precisa de mais estrutura. E daí, nesse dia, tava, né, eu, Sandra, Dani, Cibele, e tava, acho que na época até o vereador Nóbrega, assim, e daí eles falaram, olha... daí a gente se encontrou, assim, foi um dia de encontro, assim, real, assim, pra gente falar, não, vamos, o que vocês unir. acham? Vamos se unir? Vamos fazer? Vamos acontecer isso? E daí a gente já começou todo o processo. E claro, dentre todo esse processo, a demanda de ser mãe, né, da sobrecarga, né, de vai pra uma terapia e corre e briga com o plano, e não, mas eu já mandei as guias, não, mas eu não sei o quê. Nossa, gente, uma doideira, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, né? Tipo assim, não, tamo firme porque tem outras mães passando pela mesma coisa. Tipo, eu passei pelo plano e daí aquele dia, não deu certo a guia, mas daí eu liguei pra ouvidoria e fulano de tal, a fulana me falou e não sei o quê. Uma vai orientando a outra, já vai ajudando. Ó, quando você precisar falar na ouvidoria, já fala com a fulana, que ela vai te atender. E era assim. E exame também, chega lá na recepção, já fala com ciclano, que é ela que sabe já. Fala que fui eu que falei, não sei o quê. E assim, a gente foi criando uma rede de apoio mesmo, assim. Então, hoje a associação ainda é nesse intuito, assim. Hoje a gente já conseguiu abrir uma filial já em Matinhos, né? Então, lá também já tá com o processo de fazer a papelada, né? Pontal também, já estamos fazendo essa papelada. A gente tá tentando se conectar com Morretes, Antonina, né? Temos algumas pessoas já em conversa, mas ainda não foi dado nenhuma inicial, porque também a associação é feita pelas mães, que tem uma sobrecarga que ninguém dá conta, né? E daí ainda, tipo, dá conta ainda de mais isso, assim, mas na verdade a associação mesmo é pra isso, assim, tipo, a gente precisa entrar em processo com o plano tal, porque não tá garantindo os direitos dos nossos filhos, não sei o quê. Como a gente falava, né? Uma andorinha só não faz verão. Aí a gente precisou montar uma associação que tem um peso, né? Que tem voz, né? Com direitos legais e tudo mais, burocráticos, para que a gente possa ter um suporte. Não somente esse suporte de acolhimento, mas de legalidade mesmo, né? De burocracia. Né? Bacana essa fala, porque tem muitas mães que não sabem, né? Eu sempre vejo entrando mães. Acabei de receber o laudo, gente, me ajuda, me auxilia. E tem bacana essa informação que vai estar sendo divulgada para muitas mães serem orientadas. É importante, assim, porque assim, se vocês não tivessem tomado essa iniciativa, né? Além da demanda, ainda vocês, tipo assim, não, vamos brigar, vamos se juntar. Porque às vezes a pessoa fica, não, eu sozinha. Não vou começar, porque, né? Sim. E daí não vai, porque... O processo vai ser mais longo, né? Vai ser um pouco mais demorado, vai ser um pouco mais burocrático. Querendo ou não, se você, como eu disse, se você tá ali no barco, você tem que, né? Correr atrás, porque sozinho, que nem você falou, uma andorinha só não faz verão. Se vai uma mãe lá
reclamar só o que quer. Não vai adiantar Não vai nada. adiantar. Aconteceu já algumas situações, até acho que foi o ano passado, de uma mãe passar um constrangimento por conta dela estar exigindo a fila preferencial em tal banco. Aí ela tentou conversar com o gerente, tentou conversar com a ouvidoria, tentou conversar com não sei quem. Daí ela nos contactou e falou lá no grupo, gente, passei por tal situação, o que a gente pode fazer? Na mesma hora, a gente emitiu um ofício, foi lá em nome da UFA e fizemos uma orientação. Daí a gente até se disponibilizou, olha, se vocês precisarem de uma capacitação, de trazer um treinamento, uma informação, a gente pode estar fazendo isso pela equipe. Né? A gente traz um representante aqui da associação e a gente faz isso. Daí eles ficaram, né? Ai, não, por favor, a gente quer se desculpar, é que a gente não sabia, que o funcionário tal também não sabia, não sei o quê. Sabe? Precisou ter todo um estresse, todo um transtorno para que a gente pudesse trazer a informação. Só que, assim, a gente não gostaria que fosse dessa forma. Sim. A gente gostaria que todas as pessoas falassem sobre isso e soubessem sobre isso, né? Sem a gente precisar brigar, esbravejar e tudo mais, né? Sim. Mas, claro, que bom que temos, né, uma associação, que bom que temos rede de apoio, que bom que temos canais de informações, né, como o Autismo na Prática, né, que tá trazendo essas informações, né. Às vezes a gente pensa assim, meu, é tão, sabe, ai, de novo falar sobre isso, mas de novo, é porque as pessoas não estão sabendo lidar com isso, assim, né. E como a gente pensa assim, né, até uma das perguntas do outro foi assim, né, tipo, o que é mais difícil pra você como autista, né, na sociedade? Nenhuma dificuldade, não tem dificuldade. Na verdade, quem tem dificuldade somos nós, neurotípicos, que não sabemos lidar ainda com a diversidade, né? Que seja ela autista, seja ela com outro tipo de transtorno, ou até mesmo sobre escolhas de gênero, né? Gente, como ainda que pode? Plenos 2024, a gente ainda tá debatendo sobre essas questões, né? Até mesmo raciais, por exemplo, né? Muito, né? Tem muita questão assim, a gente falou, né? As pessoas tinham que entender, conhecer. A gente tá fazendo, levando informação. Mas a empresa, principalmente, o tal banco, tinha que saber. O principal ali tinha que saber para orientar, porque você contrata pessoas nessa área. Então, precisa passar informações. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco. É isso que eu ia comentar agora. Eu conheço, né, uma pessoa que trabalha numa determinada empresa e daí contrataram um rapaz autista. Só que assim, as pessoas não estão preparadas para receber, né? Sendo autista, qualquer outro tipo de... Não tá preparada. Aí a pessoa, né, tem as suas peculiaridades ali diferentes e daí meio que isolam, né? Então, assim, as empresas também, além de contratar, eles precisam capacitar os seus funcionários para receber aquele PCD, né? Porque não adianta, porque tem cota, porque tem que contratar e vamos jogar o PCD lá e seja o que Deus quiser, né? E ele que se vire. Ele que se vire. E sala de aula é assim, quando você entra um aluno, você faz o quê? Você passa as orientações para os outros alunos na sala de aula. A gente pode entrar um amiguinho assim, ele é dessa forma, ele faz essas características, enfim. Você explica, o professor acolhe tanto os alunos que vão receber como o aluno que está entrando. Passa informações para que não haja a parte do bullying e outras... E deveria ser assim em empresas, né? Mas infelizmente acontece certa situação para que eles vão a fundo no assunto. Acontece bastante. Voltando ali, né? A gente foi abrir os leques, mas ali a parte do Luiz Pedro, né? Quando ele era pequenininho, você não teve atrasos, então, na parte do desenvolvimento? Você falou que observou algumas características, mas não teve atrasos de andar, de desfraude, de fala. Fala teve, né? Você comentou. Sim, tipo, a questão do desenvolvimento dele motor, ele andou dentro da acordo com a idade, dentro do marco de desenvolvimento, né? Aí, na questão da fala, que daí a gente começou a perceber que era diferente mesmo, né? E daí as estereotipias, né? Aí, assim, a fala, tipo, ele falava tudo muito silabado, né? Tipo, só dá, pá, só assim, né? E daí, quando a gente começou a perceber que ele tava falando palavras, só que eram palavras em inglês daí. E daí eu tive que puxar na minha memória, né? Tipo, meu cursinho lá de 1900 bolinha, né? Do inglês e ficar... O
que ele tá falando. Tá, eu acho que é alguma cor. Ele tava só repetindo, então, fazendo Isso. ecolalia ali. Daí ele fazia muito ecolalia, assim. Ainda ele faz muito ecolalia. De falas de personagem. Tipo, se eu falo alguma coisa, ele quer falar repetidamente aquilo, assim. Esses dias foi muito engraçado aqui. Como ele mesmo fala assim, pra mim é normal ser autista, né? Tipo, pra mim tá tudo bem. Eu vivo minha vida tranquilo, né? Só que a gente que é de fora que começa a perceber algumas coisas, né? E mesmo ele já tá grande e tal, né? Com todo o desenvolvimento, com todo o suporte que ele teve até aqui, ele ainda faz algumas coisas. Esses dias eu falei assim, agora vamos escovar o dente e vamos dormir. Aí ele, beleza, escovou o dente, foi deitar, só que daí do nada, deu um estalo nele, ele foi lá fora, se balançou na rede bastante. E daí falava repetidamente o nome do cachorro, que era Pérola. Pérola, 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 Pérola. E ele ficou nessa ecolalia e se balançando assim, bem forte na rede. Aí, beleza, daí ele só, tipo, terminou de fazer aquilo, e daí voltou, fechou a porta e foi dormir. Daí eu falei assim, tá tudo bem, Luiz Pedro? Ele, tá, precisou se modular dele? Sabe? Né? E daí, assim, é muito engraçado, porque daí, por ele ser tão leve, a gente às vezes até esquece. Assim. E só que antigamente não era assim, né? Nossa, pra entrar no mercado, ele tinha que ir com um boné, e o boné tinha que estar aqui, porque a luz do mercado, que é muito fluorescente, né, atrapalhava ele. Daí, se ele não tivesse com o boné, nossa, daí ele entrava em crise, ele se jogava no chão. Aí eu só ficava assim, né? Vamos levantar, filho, vamos embora, então. E as pessoas assim, né? Tipo, nossa, que mal educado. Nossa, se fosse meu filho, hein? E não sei o que. Era um... um Deus nos acuda, assim, sabe? E daí eu também não tentava, tipo, sabe, brigar com as pessoas, assim, né? Tem mãe que já... Já roda baiana. Eu já tentava, tipo, sabe, me centrar um pouco mais, assim. Se precisasse, eu ia, tipo, só esclarecer alguma coisa se alguém estivesse falando diretamente comigo, mas assim, tipo, eu só... tá bom, outro dia eu faço a compra, né? Vamos embora. E era, tipo, era mais assim, sabe? A questão mais da rotina... A rigidez cognitiva dele era muito, sabe, tinha que fazer aquilo, assim, e se saísse daquilo, eu tinha, assim, várias plaquinhas, né, na minha casa, já fazia terapia com ele em casa. Porque, né, eu também era educadora, né, também recortava uns EVA pra colocar na parede, né, e também por questões de orientação mesmo das terapeutas, assim, né. Então, eu tinha as plaquinhas, então todo dia eu ficava, né? E agora? Eu sei que você não quer guardar o brinquedo, filho, querido do meu coração. Mas olha a plaquinha. Vamos de novo? Vai, a gente fez isso e agora é hora de... Vamos guardar? E daí tentava, né? Tipo assim... Com toda a paciência do mundo. Fui uma ótima mãe? Claro que não. Tinha vontade de jogar pela janela. Normal. Sabe, assim? Tipo, nossa, era difícil. Mas assim, tipo, né? Beleza, né? Tipo, depois de tudo que acontecia, fiz toda a rotina. Fiz tudo, né? Dormiu. Eu ia pro meu banheiro, chorava no banho, né? Em posição fetal. Pra ver se desaliviava um pouco, né? E outro dia. Uma coisa que o neuro do Pedro falou assim, mãe, aprenda a lidar com a frustração. E eu tô tentando lidar até agora com a frustração. E eu não tô conseguindo lidar muito bem, sabe? Mas somos ainda... duas. Então. E daí, assim, ainda bem que, coitado do meu terapeuta, que eu tenho certeza que ele faz terapia por minha causa. Gente, vocês falaram que eu podia falar tudo. Fala. Pode falar tudo. Não, é legal, assim, a gente... trazer um pouco de riso também, né? Vamos rir um pouquinho da nossa desgraça? Sim, mas é comum, você tem que levar na esportiva, né? Não, e levar, e tipo assim, levar de uma forma leve, né? Porque é pesado, igual você falou, né? A gente vai chorar, tipo, naquela hora ali, mas depois a gente ri da situação, né? Mas pra dar uma, como diz, uma aliviada no... Uma leveza. Uma leveza, né? Até me afoguei.
Ai, meu Deus do céu. Não, Tá, você também eu chora no chuveiro? Tô até chorando de rir aqui. Ai, ai. Ah, No chuveiro choro, também, né? Não só no chuveiro, no Grita, carro. põe o travesseiro na cara, grita. Ei, no carro. Nossa, quantas vezes. Ou vindo da escola, levando na escola e vindo, ou depois buscando na escola, na terapia. Ou alguma situação difícil na rua, no parquinho. Nossa. Normal. Meu Deus. Você É estranho como- quem não chora, né? Você como terapeuta agora. Você acha a gente meio descompensada, nós mães, Não, assim? comum, porque eu também faço. Ai, que bom, porque, como diz Comum. uma amiga, né, agora, né, ela fala assim, né, nossa, eu agora tô humanizando um pouquinho melhor os psicólogos, os terapeutas. Porque eu achava que elas, né, tipo assim, não tinham problema. Não, mas eu percebo coitadas. que elas também fazem terapia. Sim. Não, fazem. E você tem outro, né? Foi com 3 anos o laudo do Do 3 Luiz anos. Pedro, Luiz aham, Pedro. sim, aham. E já teve um outro menino, né? Ah, sim, e daí, então... Nossa, Nossa, gente, como na minha vida nada é planejado, né? Que a gente é assim, né? A gente só vai vivendo. Como na minha vida nada é planejado, de repente, no meio de um diagnóstico, Uhum. então, você tá grávida. Deu, que legal. Mais uma coisa. E se vier também? E se... Não, a minha preocupação era só assim, e se vier também autista? E se vier mais ainda? E se... Como que vai ser? Porque esse aqui eu já não tô dando conta. Como que a gente faz? Daí... Mas beleza, né? Bora. E ainda bem que durante a gestação não deu tempo de eu ter depressão, né? Só sobrecarga, né? Que estamos até aí, agora, com as sobrecargas. Mas assim, tipo, não deu tempo. Assim, então a gestação, graças a Deus, foi tranquila. Eu trabalhei todos os meses, que até o último dia que deu pra trabalhar, eu trabalhei. Eu só não trabalhei porque era carnaval. E eu entrei em trabalho de parto. Senão eu tinha ganhado dentro da creche. Meu Deus. As crianças estavam ajudando ali, né? Eu tava junto ali já. Sim, tudo. e daí assim, tipo... Daí veio o Joaquim, né? Que veio pra trazer vários sorrisos e várias... trazer o abraço que eu não tinha, né? Do Luiz Pedro. O olho no olho que eu não tive do Luiz Pedro, né? Então, tipo assim, veio parece que pra ajudar, assim, sabe? Pra trazer um pouquinho de... Apaziguar um sabe? De tranquilidade. Apesar de que o Joaquim era bem agitado também. Só que ele era muito compreensivo sempre, assim. Tipo, o Pedro sempre gostou de ficar no canto dele, assim, né? Então, eu brinco que lá em casa, assim, parecia aquele desenho da Frozen, sabe? Você quer brincar na neve? Era o Joaquim na porta. bateu. Luiz Pedro, você quer brincar na neve? O dia inteiro. E o Luiz Pedro querendo só ficar sozinho, assim. E o Joaquim daí vinha e falava, mãe, Pedro não quer brincar comigo, mãe. Daí eu ficava, filho, é que agora ele tá precisando ficar um tempinho sozinho, né? Deixa ele, daqui a pouco ele vem brincar com você. E daí, assim, depois de um tempo que o Pedro se regulava, voltava, e daí brincava com ele, né? Mas aí, passando um tempo, ele vinha e falava assim, mãe, eu queria tanto brincar com o Luiz Pedro, mas eu sei que agora ele tá no momento dele, né? Ele falava assim, super querido, assim, super compreensivo. Só que até isso eu me preocupava, né? Porque daí a gente tem a culpa por ser mãe e a culpa por estar se sentindo culpada. São várias culpas. A culpa da culpa, né? E daí eu ficava, né? Meu Deus do céu, né? Eu tô só demandando o Luiz Pedro e nada pro Joaquim, né? E daí, quando o Joaquim entrou na idade escolar, né? Do primeiro ano, entrou a pandemia. Então, a pandemia, pra mim, foi difícil, porque a gente não pôde socializar, não pôde sair e tal, né? As terapias do Pedro também ficaram mais em stand-by, apesar de que ele também já não precisava de tanto suporte quanto era antes, assim, né? Mas a pandemia pra mim foi tipo um respirar, assim, porque daí eu consegui dar atenção pros dois, eu conseguia fazer tipo cabaninha, cineminha e não sei o quê. Eu inventava um monte de coisa. A gente brincava o dia inteiro. Fazer interação entre os dois irmãos, né? E daí assim, foi legal, assim. Porém, aí eu não consegui identificar que o Joaquim tava com dificuldade escolar na aprendizagem. Então, daí, na pandemia, ele não aprendeu a ler. E assim, se eu chegasse e falasse, filho, vamos tentar aqui ler, não sei o quê e tal. Ele ficava, não tô na idade de ler. Ele ainda falava pra mim isso ainda. Eu ficava assim, ai, meu Deus.
né, eu ficava pensando assim, eu sei que eu sou uma mãe que estimula muito eles também, né? Tipo, de falar tudo. Ai, hoje estou triste. Ai, hoje estou com fome. Sabe? De se comunicar. Então, eles sempre foram muito comunicativos, assim, né? Incentivei muito isso. Só que, assim, ao mesmo tempo, ficava assim, acho que eu incentivei demais. Porque agora ele fala pra mim que não quer ler. Que não está na idade de ler. Porque ele falava assim, mãe, eu sou criança, eu não tenho a obrigação de ler. Eu não estou na idade obrigatória de ler. O guri com 8 anos de idade já, não queria ler. Eu falava, então, filho, é que assim, agora... Aí tentava explicar de uma maneira simples e objetiva, né? Aí ele ficava, não, porque não sei o quê. Daí tá, beleza. Passou a pandemia, retornamos para a escola. Ah, daí foi um Deus na acuda, né? Porque daí ele não gostava de ir pra escola, porque ele estava muito acostumado no conforto da sua casa. Eu também. Esse retorno foi... Foi um baque, assim, né? E daí o Luiz Pedro, não. O Luiz Pedro sempre gostou de escola. Nossa, o Luiz Pedro, até que enfim vou ver meus amigos. Porque... A diferença entre os dois, né? Não, nossa, Joaquim parecia um velho de 72 anos que tinha que levantar obrigado, assim, sabe? Tipo, eu falava, filho, a gente precisa ir pra escola dele, mas eu não quero. E chorava. E daí a gente teve, né, várias adaptações, assim, né? E daí foi uma professora que ele não se adaptou, uma escola que não estava preparada. Ninguém estava preparado para voltar, né? Depois da pandemia, né? Então, assim, foram várias questões. E daí eu comecei a perceber, peraí, alguma coisa não tá certo. Alguma coisa tá errada. O que tá acontecendo com esse menino, né? E daí a questão, eu comecei a perceber que ele tinha a questão também da baixa autoestima. Não, mas é que eu não consigo. Primeiro era porque ele não precisava ler. Agora é porque eu não consigo ler. E daí eu comecei a ficar cada vez mais preocupada. Perguntava pras profs, e as profs falavam, não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Aí quando eu descobri, o guri ia pra escola pra dormir. Mas, que ele era tão, tipo assim, aquilo era tão chato. Eu acho que eu vou dormir. E daí eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Aí corri atrás e tal, né? Tentei ver com a escola se fazia, assim, encaminhamento e tal. Enfim, não aconteceu, né? Mas beleza, daí eu fui no particular, fiz, né, toda a avaliação e não sei o que e tal. Aí fechamos, né? Daí levamos na consulta com o neuro. Aí fechamos que ele tem o TDAH, mais pra desatento. Aí tem que tomar o medicamento, daí todo diferente. Daí quando eu soube, eu fiquei assim, ó, meu Deus, voltou tudo de novo. Sabe, me veio aquela lembrança de eu subindo pra Curitiba sozinha, 5 horas da manhã, ficar o dia inteiro na terapia. Daí já começou a me dar, sabe, Ai, meu Deus. E daí, nesse processo, eu acabei deixando, porque era muita coisa, eu acabei deixando de ir na minha terapia. Eu deixei de ir na minha terapia. Nossa, daí eu tava muito doida. Tava muito surtada. Já tava muito fora da casinha, assim, sabe? Eu já tava, tipo, gente, o que eu vou fazer? E agora? Né? Daí, beleza, respirei fundo, contei até 10, tá, beleza. O que a gente tem que fazer? Meio caminho eu já sei o que tem que fazer. Tem que fazer fono? Vamos ver se tem DEPAC? Vamos... Daí, beleza. Mas isso é porque eu já sabia um caminho. Só que mesmo assim o TDAH, tipo, é meio novo, né? Por mais que eu já atendi crianças, mas parece que sendo nossa, é diferente, né? Porque é diferente quando, não, beleza, estou atendendo a mãe, né? Preciso aqui controlar o meu emocional, não vou chorar junto. Não vou chorar junto, mas tá, vamos lá. Beleza. E daí quando é o nosso, daí é totalmente diferente, né? A gente fica muito mais fragilizada, né? Sim, A gente precisa ser acolhida, pegada no colo e... Eu sei como mas que não tem, mas não tem como. O meu é TDAH, o meu tem 11 anos e assim, quando eu tô falando pras mães, assim, vai dar certo, foi analisou a avaliação, fechou o laudo. Daí eu entro no carro e falei, Jesus. Tá, e agora é a minha vez. Quem vai me aconselhar? Não é fácil. É difícil. Alto choro, assim, buscar na escola, adaptação escolar, e briga aqui, briga ali. Porque, assim, é diferente do TDAH, né? Porque, assim, o autista, não, tem o hiperfoco, vai, faz e não sei o quê, tem os desinteresses, né? Tipo, o que ele não gosta, não vai fazer pronto. Mas tem o hiperfoco, pelo menos, sim, né? E vai fazer o que gosta. Mas e o TDAH, que parece que tudo é desestimulante, né? Sim, foca em várias coisas ao mesmo tempo, não termina algumas coisas. E daí, assim, é taxado na escola como o quê? Preguiçoso.
Ai, porque ele é preguiçoso, mãe. Aí, na verdade, mas mãe, assim, que horas que ele dorme? Então, ele dorme 10 horas da noite e acorda 7 horas pra ir pra escola. Ele já dormiu tudo o suficiente, né? Mas parece que nada é suficiente, assim, sabe? Pra dormir. E daí, assim, começou a ser taxado de preguiçoso. Ai, mas aquele preguiçoso também, né, mãe? Não, muito. Meu, demais. quando a pedagoga falou uma coisa dessa pra mim, nossa, minha vontade... O que você falou? Repete. Mas daí a gente se concentra e fala assim, não... Esperar Ela tá fundo. cansada também. Ela tá cansada. Ela deve estar cansada também, né? Vamos entender a demanda dela também, né? Mas quem que tá entendendo a nossa? Ninguém, né? Mas beleza, muito vamos entender difícil. dos outros, né? Aí eu, tipo assim, então... É que assim, eu não gosto quando você usa esse tipo de termo, tá bom? Pro meu filho. Eu acho que nenhuma mãe gostaria que você falasse essas palavreados. Vamos usar uma coisa mais assim, talvez um desinteresse. Sim. Talvez, né? Vamos trocar um pouquinho os termos, vamos... Sabe? Usar Mais mais empatia, né? sabe, vamos humanizar um pouco mais, por favor? Aí, sabe, nenhum acolhimento, né? Nenhuma adaptação e... Daí a gente tem que o quê? Então, é que assim... Então, prof, peraí, vamos conversar. E se a gente fizer tal coisa? Daí parece que é a gente que tem que resolver as coisas. Sim. Parece que a gente que só resolve pra gente quando a gente surta, né? Faz um barraquinho, surta. Sim, aí quando a gente vai lá... Ai, faz logo desse menino, porque a mãe vai vir aí. Aham. Ele vai falar, ele fala pra mim, mãe, não vai na escola. Então, o Joaquim também não gosta muito, assim, sabe? Agora, o Luiz Pedro, nossa, o Luiz Pedro adora. Luiz Pedro, por que você veio aqui? Ele já acha que é porque a professora quer elogiar ele, quer dar um prêmio pra ele, alguma coisa, assim, sabe? Porque ele já acha que... Ai, nossa. Autoestima lá em cima. Não, o Luiz Pedro lá em cima. Agora, Joaquim já não, já fica preocupado. Mãe, a professora falou que é pra você ir lá na escola. Mas por que ela quer que você vá na escola, mãe? Mas por que não sei o quê? Mas, filho, calma, filho. Às vezes é pra contar que você tá muito bem, que você tá conseguindo, que você... Não, ele já né, é difícil. E daí com ele é todo dia e todo momento, assim, uma conversa assim, filho, não fale assim de você. Você, claro que você consegue. Nossa, olha quanta coisa você já fez até aqui. E mesmo assim, as terapeutas também falando pra ele, nossa, toda vez, né? Sai, né? Leva a criança e já fala, nossa, Joaquim hoje fez tal coisa. Nossa, muito inteligente, adora, não sei o quê, né? Daí ele já fica assim, ó. Ele, tipo, eu fico assim, ó. Daí depois eu falo, filho, por que essa cara? Ai, mãe, é que eu não gosto. Ai, porque não sei o quê, sabe? Parece um velho de 72 anos. Meu Deus. O Luiz fez quanto tempo de terapia? Ele fez até o ano retrasado. Daí só o ano passado e esse ano que ainda a gente não voltou, né? Mas a gente vai voltar a fazer avaliação, porque ele tá entrando, né, nessa adolescência, aí saindo da infância e entrando pra adolescência. Nossa, aniversário dele fez um discurso. Ele falou, não, porque eu preciso contar pra vocês que, assim, estou saindo da minha infância, da minha primeira infância, e entrando na minha pré-adolescência. E eu quero muito que vocês participem desse momento. Assim. Adora, né? Figura. Acabou a do Pedro, já começou as terapias do Joaquim. Aí daí já começou do Joaquim, né? E daí parece que é um ciclo sem fim, né? Né? E quando a gente pensa assim, não, essa fase eu já sei, tá tudo certo. Quando eu pensei assim, não, da infância, já sei. Mas agora tá a adolescência, gente, eu não tô sabendo lidar com isso. Meu Deus, né? Tá muito difícil. O meu daqui a pouco tá entrando também. Falei, ai, Jesus. Não, e resposta pra tudo, né? Não, E assim, tipo, sem filtro também, não, né? Tipo, filtro. Meu Deus do céu. nossa, aí a gente fica assim, ó. Meu Deus. E na tua parte de profissional, assim, você atende as mães, falou, né? Acolhe as mães. Qual que é a tua demanda ali? É de manhã, de tarde? Quantas crianças? É misturado? É TDAH? É autista? É TOD? É transtorno de aprendizagem? Tudo junto? Como que é? Explica Então, pra gente. o meu atendimento, né, é a parte psicopedagogo, assim, a parte pedagógica só, né? E eu sempre falo pras mães, mãe, aqui não é um atendimento clínico, tá? Aqui é só um atendimento profilático pedagógico. Então, eu sempre tenho que deixar muito bem claro, porque daí tem algumas mães, né, que são mais simples, não entendem muito bem, me chamam até de doutora. Aí eu fico... Então, mãe, é só professora, tá? Ou só Sara, tá bom já. E daí a gente tem que fazer todo esse acolhimento, assim, das mães, explicar como que vai ser o atendimento e tal. Então, assim,
a princípio, dependendo da demanda, né? São 2 vezes na semana o atendimento das crianças. E algumas têm que fazer o atendimento individualizado, porém eu não tenho horário para fazer fazer assim, desse jeito, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse, e o ideal seria, né? Porém, algumas crianças eu consigo fazer o atendimento individualizado. Só que daí eu sobrecarrego outros horários. Que daí tem que atender de 2 a 3 crianças. Mas daí, claro, né? Sempre assim, né? Mexendo muito, porque daí a criança também tem a demanda das terapias, né? Que tem algumas que já fazem os atendimentos, outras que estão ainda em processo e tal. Então, assim, a maioria são crianças com laudo fechado já, que eu faço esse atendimento. Os informais eu não consigo atender, porque precisa ter o laudo para fazer até mesmo a questão burocrática de matrícula e tudo mais, né? Então, daí eu tenho que fazer esses atendimentos. Aí, quantas crianças? Eu sempre brinco, né? Que é 20 e 10. 20 e 10 crianças que eu atendo. E todo dia chega mais 2, 3. Todos os dias. E é só assim. Você Sim, e daí assim, na rede toda, né, temos 4 educadoras que fazem o mesmo atendimento que eu, né? Graças a Deus, esse ano abriu mais 2. Mas o ideal seria cada CMEI tivesse tivesse a sala especializada, né? Sim, a sala de recurso. Mas eu atendo, né, aqui, né, 5 CMEIs, mais ou menos, assim, em toda a região, né? Ah, você não fica só em... Não, eu fico ali fazendo atendimento, sim, porém... É a mesma coisa do estado, né? Isso, que daí os CMEs me encaminham pra onde eu tô. E daí, assim, é muita criança. E daí, às vezes, eu tenho que, tipo, perguntar, às vezes até fazer mesmo uma questão, assim, tipo, olha, mãe, se você tem condições de fazer no particular ou no convênio e tal, porque, assim, a demanda tá bem grande e tal. Daí, assim, como tem que conciliar com a agenda da criança e mais do meu atendimento, daí às vezes fica só uma vez na semana, né? Ou então, tipo, se a mãe consegue trazer de 15 em 15 pelo menos, né? Porque tem criança que tem uma agenda, assim, super lotada, né? Eu que diga. Não, e eu lembro, assim, que na minha época, onde era tudo mato, já era assim também, tipo, a gente fazia atendimento de segunda a sábado. E daí, como que fica o serviço, né? Como que daí é aquela cobrança, né? Tipo, tá, mas daí como que você tá dando conta do teu serviço? Eu tô dando um jeito, sem hora de atividade, fazendo de noite as coisas que tem que fazer da escola, né? É desse jeito que eu tô fazendo. E até, né, tô fazendo ainda, né? E ainda conciliando a minha terapia. Graças a Deus tá em dia. Muito obrigada, doutora Damir. Graças a Deus. Devia ser um bônus, né? Os professores tinham que ter todos terapia. Sim. Eu falo, né, porque assim, o ambiente que eu trabalho é um ambiente sobrecarregado, né? Então, assim, por exemplo, hoje estamos aqui em silêncio, só nós 3, um barulhinho no máximo ali um pequeno barulho. Não, na escola é um barulho ensurdecedor, que não é de uma criança só, é da escola inteira, você ouvindo de todas as crianças ao mesmo tempo, e aquela gritaceira, e nós, professores, precisamos ter essa higiene saudável mental, assim, né? Só que muitas vezes a gente não consegue, e às vezes até mesmo por conta de falta de informação, porque ainda se existe o preconceito, né? Que, não, quem faz terapia com psicólogo é doido, né? Na verdade, não. Na verdade, é uma prevenção, né? Pra nós, pra assim, né? Pra gente não surtar, né? Pra gente não perder nosso réu primário, né? A gente tem que fazer mais uns 2 podcasts com ela. Nossa, olha. Meu Deus do céu. Precisamos fazer parte 2, né? Porque tá muito bom, né? Nossa, tá muito bom. Não, e essa parte, assim, você falando da questão da saúde do professor é algo... Porque, assim, até pra você conseguir atender também, né? Sim. Não, assim, eu pelo menos ainda atendo, tipo, 1 criança, 2 crianças, 3 no máximo, né? Dentro da sala e por horários, né? E as profs que estão 2 períodos, de manhã e à tarde, atendendo de manhã e à tarde. E, assim, com 20 crianças. Fora as crianças que são laudadas e as que estão em investigação. E as crianças que estão, tipo, passando por qualquer tipo de necessidade, assim. Então, assim, eu fico pensando... Eu falo pras meninas, assim, né? Pra algumas colegas minhas de serviço, eu falo, gente, vocês precisam fazer terapia. Daí algumas fazem, assim, sabe? Graças a Deus. Mas outras, assim, fica... Ai, não, que bobeira. Ah, não, que besteira. Ou então, outras já estão na parte já de um tratamento
medicamentoso. Só que assim, eu fico pensando, gente, não adianta só fazer o tratamento, né, com remédio. Precisa também fazer essa manutenção do teu cérebro, pra ter essa higiene saudável e mental, né? Então a gente precisa entender que o nosso trabalho, às 8 horas ali, é com esse barulho ensurdecedor. Mais ainda que você tem que estar ligada, né, tipo, por cada movimento que as crianças fazem, e às vezes não tem nem professora de apoio na sala. Não tem nem estagiária, não tem... Isso que eu ia comentar agora com você. E educação infantil, né? E educação infantil, porque gente. além das crianças que, tipo assim, os que são laudados, que, né, por lei tem que ter o professor de apoio, aí os que não, os que estão em investigação, aí dá pra dar aquele jeitinho de não colocar o apoio ainda, porque não tem laudo. E tem as crianças que são crianças, porque além do diagnóstico criança, né, faz bagunça e, né, e morde, e bate, né, não precisa ser autista ou outro, né, pra fazer isso. Então pensa aquela professora. Coitada, Jesus. Agora que o Bernardo teve essa transição aí de sai, né, professor de apoio e vem professor de apoio, eu cheguei a conversar, né, com o órgão responsável, lá a gente foi, e eu falei, não é pelo meu filho, eu não tô aqui, porque eu quero uma professora de apoio, porque ele precisa de uma professora de apoio. Não, não tô pensando só nele. Eu tô pensando nas outras crianças e na professora. Porque eu conheço o meu filho. Eu sei que a professora não vai dar conta, né? Eu prezo não por ele, não só por ele, mas pelas outras crianças e pela professora também. Sim. E se a professora não tiver saúde mental pra lidar com isso, como que ela vai cuidar das crianças? Sim. E muitas acabam desistindo, né? Sim, porque não é um trabalho insalubre e invisibilizado, né? Assim como nós mães, que fazemos toda essa questão de logística de conciliar trabalho, casa e companheiro e familiar e as crianças e tudo mais, a gente tá sobrecarregada. E daí eu fico pensando como que tá a cabeça dessa professora, sabe? Precisa ter esse respirar, né? E daí fora, assim, que às vezes, por exemplo, né, tem alguns lugares que os professores estão reduzidas, os funcionários estão reduzidos, tá faltando funcionário, com 20, 10 crianças na sala, né, com mais todos os problemas e a sobrecarga que ela já tem por ser mulher, por já ter um trabalho invisibilizado, e daí a gente vai trabalhar como? Com que condições? Insalubre daí? Sabe? Sim. Eu fico pensando assim, o momento, o ápice da professora surtar na sala, assim, sabe? Que com Deus o livre aconteça isso, né? Mas isso acontece. E como que fica? Daqui a pouco tem mais professor afastado por causa de laudo psiquiátrico do que professor. E mais falta de professor. Daí você vai estar contratando um professor. Você prefere contratar do que você conseguir resolver a parte da sala de aula? Sim. É um gasto maior. Sim. Mas é que esse assunto aí é muito longo, né? É meio polêmico. Não vamos entrar em detalhes, né? Vamos sortear as perguntas polêmicas, cadê? Não, isso fica para um outro momento. E daí a gente vem com deixar alguns seguranças ali, né? A gente faz em um outro ambiente para ninguém rastrear a gente, sabe? Pra que... Traz a farda. Daí saindo a gente fica escondido, né? Sabe, assim, lugar, tipo, assim, pega uma licença, alguma coisa. Pra não ser caçado depois. Sim. Não, mas é muito, muito bacana, assim, essa tua informação, troca de experiência, né? Tanto porque, além de ser mãe, ainda você trabalha, né, com crianças que têm transtornos, enfim. E, olha, pra fazer mais um, né? Vamos fazer mais um. Vamos fazer a última pergunta antes de fazer. Faça. A parte escolar deles, muita dificuldade? Tem apoio? Você conseguiu? Vou falar deles agora, né? Tem essa parte de apoio do professor, além do professor de apoio, pro Luiz Pedro, que só os autistas têm direito, né? Pela lei. Falando disso, que nem só os autistas têm direito pela lei. Esses dias meu filho estava em sala de aula, ele estava perto de um amigo que é autista. Aí a professora de apoio dele estava perto. Aí ela ajudando ele, já aproveitou e ajudou o meu, porque tem TDAH, né? Daí a outra professora falou, Cauã, muda de lugar, vai lá pra outro lugar. Ele chegou em casa pra mim, tô muito bravo. A professora de apoio do meu amigo tava me ajudando também queria um professor de apoio.
Eu falei, eu preciso. Daí eu falei, olha, só que, filho, não tem como. Né? Não é o que nos alcança hoje. Sim. Você falando, Pode. não, só para não perder, eu fiz estágio num colégio particular aqui e foi para ficar com um menino, para ser apoio de um menino autista, de 8 anos. E tinha também um menino com um TDAH na mesma sala. E daí a coordenadora, ela me... Tipo assim, não para falar para ele, mas ela pediu para eu ajudar o autista e também dar um apoio pro que tinha essa dificuldade do DH. Só que ele não gostava muito, assim, sabe? Ele não, Tem uns que não gostam mesmo. Mas porque ele se perdia muito. Então, assim, ele começava a copiar do quadro, daqui a pouco ele parava, daí ele começava a riscar a mesa, daí eu tinha que ir lá. Aí eu ia lá, conversava com ele. Não, tia, já tô fazendo. Mas eu achei legal, assim, da escola, né? Ver essa necessidade dele também precisar de alguém pra estar ali ajudando, né? Não é só esse. Esse tem laudo, esse é autista, só ele precisa. Então, você vê um todo, né? Sim. Que nem a situação ele não tem laudo ainda, mas eu tenho certeza que ele é autista, mas ele não tem laudo, então a gente não vai atender ainda. Mas você vê, é o olhar humano, não precisa também. Você tem uma professora depois já na sala? Já ajuda até vir a outra. Sim. Enfim, é a visão mais do professor, mais humana do professor. Mas no caso dele não aconteceu. A professora separou, ele falou, chegou revoltado. Falei, eu também queria, ele tava me ajudando. E acontece bastante, né? Sim. Aí eu queria saber se tem esse apoio, se você consegue. Então, o Luiz Pedro, ele nunca precisou por conta das altas habilidades que ele tinha. Então, ele conseguia, assim, sabe, fazer tudo, assim, sozinho, assim, né? Mas, assim, tipo, a questão da interação, até teve uma escola que ele frequentou, assim, que no intervalo, ele por conta do barulho, ele tinha que fazer o lanchinho dele lá na diretoria para depois, até mesmo porque ele não comia o lanche da escola, enfim. E daí a própria escola sugeriu, falei, olha, se vocês quiserem, você pode mandar o lanchinho dele, que ele geralmente come, que era um pãozinho com alguma coisa, e o Nescau só. Aí você manda, ele come e depois ele sai pro intervalo, né? Só que daí ele fazia isso, mesmo assim ele não queria interagir na hora do recreio. Porque era muito barulho, porque era muito criança. E daí se ele ia pra interagir com as crianças, sei lá, tava brincando de corda lá, ele ficava bravo porque ele perdia, porque ele tinha a questão da frustração, né, enfim. Aí a professora, mesmo ele não tendo professora de apoio, uma professora de apoio que apoiava outra criança, percebeu isso e falou, olha, que você acha da gente começar a fazer um intervalo com... na época, eu acho que eles falaram assim, intervalo direcionado, alguma coisa assim. E daí eles fizeram isso. O intervalo era, tipo assim, com algumas professoras fazendo com que as crianças se interagissem, mas através de jogos. Por exemplo, amarelinha, bambolê, pique-esconde, pega-pega. E daí ela fazia os jogos e daí ele começou a interagir daí com as crianças. Foi uma adaptação, né? Daí fizeram essa adaptação na hora do intervalo. Mas dentro da sala não precisava de nenhum suporte. Nem nas disciplinas, nada. Nenhuma, assim. Mesmo ele não gostando muito de matemática, essas coisas assim, mas ele ia bem, assim, né? E agora na escola no estado também tá tranquilo, assim, sabe? Ele não precisa de suporte. Já o Joaquim, por, né, ele ser o TDAH e não ter direito a uma professora de apoio, que eu acho que precisaria muito mais, por essa questão de se desconcentrar, e daí o Joaquim é esse, que tá escrevendo, de repente, ai, a borboleta lá fora. Ai, olha, uma pulga. Sabe, assim, tipo, nossa, parece não sei o quê, sabe? E se distrai completamente, assim. E daí ele não tinha essa professora de apoio, porém, a escola remanejou ele de sala para que na sala que tinha uma professora de apoio com uma criança autista, ele pudesse também ter esse auxílio. Porque ele estava com muita dificuldade na aprendizagem, né? Então, daí, até o ano passado, ele tinha esse apoio. Só que daí a gente trocou ele de escola. E daí, nessa escola, não tem a professora de apoio. Porque, né, estão tirando de todas as escolas agora, né? Enfim. Não. A gente respira bem fundo, né? E daí ele não tá tendo uma professora de apoio. Porém, a professora que está com ele tem uma turma um pouquinho mais reduzida. Tem um autista na sala, só que ele é tranquilo, não, é de suporte 1.
E daí ela consegue, sabe, conciliar, dar um pouquinho de atenção pra ele. Porque ele precisa de uma professora não muito enérgica. Ele precisa de uma professora que acolha ele, sabe? Que fale tranquilo. Porque se você falar um pouquinho, ele já fica... Por que você tá brigando comigo? Já quer chorar e já fica, né, chateado. Mais sensível. Ele é mais sensível, assim, né? E daí ele já tem essa questão da baixa autoestima também, né? Enfim, várias demandas, assim, né? E daí ele, tipo, não tá tendo esse ano, né? Nem vai ter, pelo jeito, né? Mas, por enquanto, tá tranquilo. Eu me preocupo, como eu sou um pouquinho ansiosa, eu me preocupo como vai ser o ano que vem no estado, né? Porque no município a gente não consegue, né? Conversar com outro e se articular. Agora, no estado, eu tô meio preocupada, porque ele não tem tanto foco. Mas, né, a gente vai continuar fazendo as terapias, né? Vamos correr atrás. E a gente vai fazer essa parte, né? E vida que segue. E vida que segue, um leão após o outro. Matando um leão por dia. É um jogo de videogame, né? A gente vai passando as fases, né? Sim. Até Quando a chegar no gente chefão. pensa que passou uma fase, de repente vem outra. Vem outra, bem E a gente isso. fica, tá, então tá bom. Só uma curiosidade aqui. Você falou do Luiz Pedro de altas habilidades. Você chegou a fazer, você fez uma avaliação? A gente fez uma avaliação com a neuropsicopedagoga, né? E daí saiu que ele tem as altas habilidades e tal, né? Mas assim, não tão, né, elevado, mas assim, um pouquinho da média, assim, né? Que tem uma média. Com e quantos anos? Foi feito, acho que quando ele tinha... Acho que 9 para 10 anos, assim. Legal. Então, daí como ele já tava nessa fase escolar, e daí tinha vários hiperfocos e interesses e não sei o quê. Bem, o Luiz Pedro fala inglês fluente, assim, né? Ele vai no cursinho de inglês, mas ele odeia. Eu falo, filho, mas é importante pra interagir, você fazer a conversação. Aí ele fica, não, mãe, porque eu já sei, e por que eu tenho que ir? Eu falei, filho, porque é importante ter um certificado. Eu acho, assim, que o Bernardo, porque ele gosta muito. Hoje mesmo ele tava assistindo um canal lá que tinha uma musiquinha e ele já sabe a musiquinha em português e daí tava em inglês com legenda e ele tava cantando e lendo, acompanhando. Aí depois veio a parte do tipo playback só com a legenda ali, daí eu falei pra Alice, meu Deus, ele tá cantando em outra língua, tipo, e ele gosta, a gente percebe assim que ele gosta do inglês e às vezes ele vem brincando assim, como que é tal coisa em inglês? Como que é baleia em inglês? Como que é baleia em inglês? Daí pra gente perguntar pra ele. Daí eu pergunto, como que é baleia em inglês, Bernardo? Whale. Aí ele vem, como que é peixe em inglês? Eu falo, como que é peixe em inglês? Fish. Que lindo. Mas é muito engraçado. E eu acho assim que mais pra frente, assim, eu acho que ele vai gostar, vai ter facilidade no inglês. E até em outras línguas mesmo, né? Porque agora o Luiz Pedro, né, tá no inglês e daí já tá programando, já tá planejando que ele vai falar o francês. Ai, que legal. E o italiano. Você vai viajar bastante, então, né? Sei. Meu serviço não me paga muito bem pra isso. Difícil. Quem sabe eu ganho na loteria. Oremos, né? Merecemos. Merecemos. Então é isso, né, gente? Nossa, dava pra ficar... Faça a pergunta, Ouro. Falando aqui até não, porque tá bem gostoso, né? Tá bem dinâmico. Um pouco a meia-noite nós estamos... Estamos aqui, pipipi. Não, e tá bem gostoso mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem as nossas demandas, né? E eu queria, assim, que você deixasse um recado do seu coração, né? O recado que você quiser sobre... a maternidade, assim, para as mães, algo assim que você queira deixar, né, de uma palavra para as mães aí que vão nos assistir. Acho que o principal é, assim, não desistam, vai dar tudo certo. Como a gente falou, né, um videogame tem várias fases e a gente vai vencendo um por dia, né? E mesmo que a nossa demanda seja invisibilizada, né, a nossa maternagem seja invisibilizada, mas a gente precisa lutar por isso, né, para que a gente não possa mais ser
invisibilizadas, né? Para que as nossas sobrecargas a gente possa também dividir um pouco, né? E que a gente possa ter uma rede de apoio melhor, assim, sabe? E que os familiares, ao invés de ficar só julgando e falando, nossa, mas você também procura doença em tudo, né? Que a gente possa, tipo, ter mais compreensão, né? Sabe? Não tem nada pra falar, então não fala, né? Tipo, ou então, se quer ajudar de alguma forma, só oferta ajuda. Não precisa vir aqui e ficar, tipo, ai, mas você já tentou fazer tal coisa? Ai, mas será que isso? Será que aquilo? Não, só pergunta, o que você precisa pra agora? Ah, eu preciso só ir ali na esquina. Você olha um pouquinho as crianças, só na esquina, já venho. Vai dar uma volta e volta, sabe? Tipo, então acho assim que as pessoas precisam se conscientizar que as crianças não são uma responsabilidade só da mãe. Tem todo um pessoal por trás. Então, assim, você como parente, você como amigo, acho que também pode ser essa rede de apoio da mãe, né? Sim. Então, acho que a gente precisa mesmo de conscientização, assim, disso, assim, né? De que não precisa a gente fazer tudo sozinha, dá pra gente distribuir aí um pouquinho pra cada um e vai dar tudo certo. Claro que parece ser um sonho, né? Essas coisas, mas às vezes a gente precisa também se aproximar de pessoas que realmente queiram nos ajudar, né? E é isso, acho que é isso. Essa união, não desistam. Né? Necessária também essa união, né? Sim. Que a gente não possa brigar sozinha, né? Que a gente tenha outras pessoas pra estar sendo nossa rede de apoio, né? Muito importante. É isso então, gente. Muito, muito obrigada, Sara. Foi muito legal, divertido, descontraído, porque é um assunto que digamos que é pesado, né? A nossa demanda e, né, tem crianças que são níveis mais de suporte maior, né? Eu tenho mães, né, que, se eu pudesse, assim, fazer alguma coisa, assim, porque a gente tá mergulhando de cabeça pra ajudar também. Assim, no começo eu me fechei, né? Questionei por que comigo. E daí algumas pessoas falaram assim, algum propósito tem. Então, assim, eu acredito, assim, eu gosto muito de ajudar, de ajudar, de qualquer forma, assim, sabe? Então, eu acho que é um propósito e é isso que a gente quer, né? E eu quero agradecer a você por estar nos ajudando aqui também a levar informação, pelo convite, né? Por você ter aceito o nosso convite. E é isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Volte. Parte 2. Sim, sim. Calma, gente. A parte 2 vai vir aí. Com certeza. E talvez com várias outras novidades. Vamos deixar uma curiosidadezinha. Né? Um suspense. É isso aí. Se inscreve no canal, né? Nos ajudem, compartilhem aí, para que a gente continue, né, nesse trabalho, que a gente consiga alcançar outras mães, outras famílias. Levando mais informação, né? Sim, sim. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até aqui.